Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vamos ler esse último versículo. Leia comigo. Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. E meu Deus, nós te bendizemos nesta noite, adoramos e louvamos ao Senhor. Meu Deus, fala conosco, Pai, que nós possamos entender a nossa missão nesta terra, entender, ó Pai, o nosso propósito, por que, Senhor, estamos aqui, entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Fala conosco, Deus, nesta noite, fala, Senhor, a cada coração, fala a cada vida, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, usa-me como um instrumento nas tuas mãos, para falar daquilo que o Senhor quer falar a cada um, a sua igreja, nesta noite, nesta hora, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós não devemos juntar tesouros nesta terra, porque os tesouros desta terra, a traça e a ferrugem corroem. Não devemos ajuntar tesouros. Pastor, mas eu gosto de ganhar dinheiro. Seria bobo você se você não falasse isso. Porque quando nós ganhamos dinheiro, nós compramos as coisas para nossa casa, nós abastecemos o nosso lar, nós melhoramos de vida, nós podemos dar um conforto maior para a nossa família, nós podemos ter boas coisas. E todos nós, irmãos, gostamos de ter boas coisas. Então, nós precisamos entender que quando a palavra de Deus diz para nós não ajuntarmos tesouros nesta terra, não está falando para a gente não trabalhar, não se dedicar, não crescer na carreira, não melhorar de vida, não é isso. E às vezes as pessoas pegam textos, tiram de contextos, criam pretextos e vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Porque, irmãos, se eu perguntar para vocês, se você gosta de comer uma boa comida, você vai falar que sim, óbvio. Se você gosta de ter um bom carro, você vai falar o quê? Sim. Se você gosta de ter uma casa boa, você vai falar o quê? Sim. E essas coisas são conquistadas de que forma? Ganhando dinheiro, trabalhando, se dedicando, se esforçando, multiplicando aquilo que vem na nossa mão. Então, nós precisamos entender que Deus promete para nós que nós teríamos o melhor desta terra. E para ter o melhor desta terra, é preciso dinheiro. Olha só que coisa. Mas eu não vou falar de dinheiro hoje. Só a introdução da palavra para você compreender e fazer separação sobre aquilo que estará sendo falado e a relação com o dinheiro. Porque, irmãos, se hoje eu pudesse ganhar o dobro do que eu ganho, é óbvio que eu ia querer. Quem ia querer ganhar o dobro do que ganha? Se eu perguntar para o meu filho, que vai fazer 2 meses, se ele quer, ele vai falar, ele vai dar um jeito de falar que sim. Irmãos, isso faz parte da nossa vida. Nós estamos nesta terra, nós fazemos parte desta terra, e nós crescemos, como eu falei na abertura do culto, o tempo passa, e com o tempo passando, a gente precisa crescer. E uma das formas da gente entender e medir o nosso crescimento, é quanto a gente ganhava ontem que eu falo, é alguns anos atrás, e quanto eu ganho hoje. Eu melhorei de vida, eu me esforcei, eu me dediquei, eu consegui construir uma carreira, eu estou conseguindo construir, ou eu construí uma aposentadoria que pode me deixar tranquilo. Irmãos, essa é a preocupação de todo homem e de toda mulher.
construir uma carreira, construir uma vida, poder passar o restante da vida, depois de parar de trabalhar, usufruindo daquilo que conquistou. Apesar que hoje, para aposentar, acho que deve estar dando aí uns 125 anos de idade, mais ou menos, para conseguir aposentar, né? Mas se Deus quiser, a gente chega lá, não é? Mas são as preocupações da vida. Mas não é disso o que o texto, o que Jesus está falando. Ele está falando para não acumular tesouros onde a traça e a ferrugem corroem. E aqui tem relação a um outro texto que diz que o amor ao dinheiro é o princípio dos males. Nós precisamos entender essas coisas. Esses tesouros que Jesus está falando é o apego às coisas materiais. Quantos estão entendendo? Diga amém. É o apego àquilo que é material. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma boa cama para dormir, mas eu não fico agarrado com a minha cama, eu não fico agarrado com o meu carro. São coisas que Deus me proporcionou ter para que a minha vida fosse mais confortável, que Deus nos proporcionou ter para que a gente pudesse ter uma boa vida. Então nós precisamos entender, fazer separação a essas coisas. Agora, aonde está o problema? No apego às coisas. E é aí que mora o perigo. É aí que existe o problema. O apego às coisas que vão ficar nessa terra. Porque a palavra diz que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Então a gente não vai carregar nada. A gente não vai levar nada do que a gente conquistar nessa terra. Então se eu não vou levar nada, por que eu vou me apegar? Então o problema não está em conquistar. O problema não está em crescer. O problema não está em você ter suas contas de investimento, os seus negócios, os seus empreendimentos, você dar o melhor estudo para os seus filhos. Não está aí o problema. O problema está no apego às coisas. E o que nós lemos aqui: não acumuleis tesouros sobre a terra. Não se apeguem a essas coisas, porque essas coisas vão passar. Essas coisas vão ficar e vão embora. Abra sua Bíblia lá, 1 Timóteo. 1 Timóteo, a carta. O que está escrito lá? Vamos ver. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 10. Diz assim, 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Opa, então o dinheiro, no dinheiro está todos os males? Não é isso que está escrito. Leia lá, porque o amor ao dinheiro. Então o dinheiro não é a raiz dos males. A raiz dos males é o amor ao dinheiro. Fala assim comigo: dinheiro não é problema. Muito bom. Dinheiro nunca vai ser problema. O problema é o amor, o apego às coisas. Então, irmãos, vocês estão livres para enriquecer, livres para crescer, livres para prosperar em todas as áreas da vida. Mas isso aqui não pode acontecer. Ter amor ao dinheiro. Porque a partir do momento em que eu amo o dinheiro, aí os males vêm. Porque é a raiz. O amor ao dinheiro é o princípio do mal vir. O amor ao dinheiro é a raiz dos problemas virem sobre a vida. O apego a essas coisas. Pastor, mas tem gente que tem tanto. Tem gente que é bilionária. Tem gente que é trilionária. Tem gente que tem zeros demais na conta. Problema deles. Agora, onde é que está se isso se torna um problema? Se o apego àquele número está na vida dessas pessoas.
Se há esse apego, aí já era, irmãos. Mas normalmente, quem alcançou muito, quem cresceu muito, não fica apegado. Por quê? Porque sabe que o dinheiro vem e vai. Porque sabe que as coisas, elas vêm e elas vão. Todos nós aqui, com pelo menos 40 anos de idade, que tem acima de 40, acima de 35, já passaram por problemas na vida, de altos e baixos, de coisas vindo e de coisas indo, de se perder algo e de se conquistar algo. A gente já passou por coisas assim na vida. Quantos já passaram por coisas desse tipo? Olha aí, perder, ganhar, faz parte da vida, faz parte. Então quando nós ganhamos, quando nós perdemos, é a vida acontecendo, é a vida seguindo. E nós precisamos, conforme nós lemos ali no Evangelho de Mateus, ajuntar tesouros no céu. Fala comigo, ajuntar tesouros no céu. E como é que eu faço para ajuntar tesouros no céu? O que eu preciso fazer para acumular tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem? O que eu preciso fazer para que eu possa colher no futuro dessa conta de investimento? Colher grandes tesouros de algo que eu posso fazer hoje, de algo que eu posso exercer hoje, para lá na frente, lá no porvir, na vida eterna, eu poder ter tesouros acumulados. Pastor, na vida eterna vai ter tesouro? Sim. A palavra de Deus diz que lá na eternidade, no momento em que nós formos julgados pelas nossas obras, não pela nossa fé, pelas nossas obras, nós receberemos os galardões. Galardão nada mais é do que presente. Receberemos os presentes de Deus. Que presentes são esses, irmãos? Eu não sei. A nossa mente é capaz de imaginar aquilo que nós podemos ver. A gente não consegue enxergar hoje o tamanho dessas riquezas, porque quando a gente fala de riquezas, a gente pensa em quê? Dinheiro, ouro, joias. A nossa mente é limitada, irmãos. Pastor, então que tipo de riqueza será? Irmãos, a palavra de Deus diz que são riquezas. Qual o tipo? Eu não sei. Porque nós temos uma moeda nos dias de hoje. Mas e lá no céu? E lá na eternidade? Que riquezas serão essas? Irmãos, eu não sei quais serão. Eu só sei que eu quero ter. Eu só sei que eu quero alcançar as maiores possíveis. E que mal tem isso? Não é cobiça nenhuma. Não é ganância alguma. Mas eu quero conquistar aquilo que a eternidade tem para me dar. Você precisa querer conquistar aquilo que Deus tem para te dar hoje, enquanto você está em vida, e na vida eterna. Você precisa ter no seu coração o desejo de alcançar essas coisas. São coisas que a gente não consegue imaginar. Mas em Apocalipse fala a respeito de 24 anciãos, que nas suas cabeças eles tinham coroas. Essas coroas faziam parte dos presentes que eles ganharam. Olha só. E eles pegam essas coroas num determinado momento e eles lançam ao chão essas coroas e se prostram com um rosto em terra. Então, significa que aquele presente, por mais valioso que pudesse ser, por mais significativo que pudesse ser, eles lançaram aos pés de Jesus. Porque Jesus é digno de tudo. Então há um exemplo, e eu creio que esse exemplo foi colocado ali na palavra de Deus em Apocalipse, para que nós possamos, para que a gente pudesse enxergar de alguma forma os tesouros. Porque tenho certeza que não serão palpáveis, não serão bens materiais que a gente vai colocar no nosso bolso. Porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo será transformado num corpo glorioso. E como é esse corpo glorioso? É uma fumacinha? Irmãos, eu não sei. E são coisas que a gente não precisa discutir hoje.
São coisas que não vão fazer diferença. Porque num determinado momento nós vamos descobrir. Ou seja, pela volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, ou seja, pelo momento da nossa morte em que nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador. Não importa quando, o que vai acontecer, vai acontecer. O que tem que acontecer, vai acontecer. Fala para quem está do seu lado, o que tem que acontecer? Vai acontecer. Aleluia. Então nós precisamos entender que nós temos que colocar as nossas forças naquilo que é eterno. Pastor, então eu vou deixar de conquistar as coisas aqui na terra para minha família? Não, irmãos, não. Você vai continuar. Pelo contrário, você vai fazer com mais garra ainda. Você vai fazer com mais empenho ainda. Você vai avançar e você vai conquistar muito em nome de Jesus. Mas você precisa entender onde você precisa colocar o seu foco. Abra lá, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Tudo o que vocês fizerem, façam como se fosse feito para o Senhor. Então, seja no seu trabalho, seja no seu lar, cuidando da sua família, seja nos estudos, seja no servir na igreja, em qualquer lugar, faça o seu melhor. Fala para quem está do seu lado, faça o seu melhor. Você precisa entender a sua missão. Tudo o que você fizer, faça como se fosse para Deus, e não para as pessoas. Porque, irmãos, às vezes, nós olhamos a pessoa e o nosso julgamento é rápido. Apesar da palavra falar, não julgueis, para que não sejais julgados, mas a gente julga rapidamente. E a gente fala assim, poxa vida, acho que eu não vou fazer tão bem esse negócio agora. Essa pessoa não merece todo o meu empenho. E olha o que a palavra diz, faça tudo, todas as coisas, como se fosse para Deus e não para as pessoas. Então eu preciso tirar o olhar de para quem eu estou fazendo, independente para quem seja. E olhar para Deus e falar, isso aqui o que eu vou fazer, seja arrancar um matinho, seja varrer a igreja, seja eu fazer o meu trabalho, seja eu organizar coisas que precisam ser organizadas, seja eu cuidar da área que eu preciso cuidar no meu trabalho, onde for, eu vou fazer, não como se fosse para as pessoas, mas como se fosse para Deus. E se eu faço para Deus, eu preciso fazer nada mais, nada menos do que o melhor. O melhor. Eu dei o exemplo sobre os dízimos e ofertas, quando eu trazia o dízimo em cédulas, eu procurava escolher as melhores cédulas. Eu tinha os meus negócios, tenho até hoje, eles andam bem. Mas hoje eu uso o Pix e eu trago o envelope na igreja. Escrevo lá, ponho que eu fiz a transferência por Pix e consagro o envelope no altar. É assim que eu faço. Mas quando eu trazia em cédula, eu procurava escolher as melhores. Era R$20 o dízimo que eu ia entregar. Eu procurava a melhor nota de 20 para colocar no envelope. Pastor, e Deus está ligando para isso? Sim. Porque o detalhe faz a diferença. Todo detalhe faz a diferença, irmãos. Quando eu capricho, eu recebo recompensas do que eu estou fazendo. Quando eu capricho, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu estou fazendo o meu melhor. Quando eu me dedico, quando eu me empenho, quando eu faço além daquilo que eu sou pago para fazer, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu estou dando o meu melhor. E quantos aqui já ouviram e talvez
em algum momento da sua vida, você tenha até falado, eu não sou pago para fazer isso. Eu já falei essa besteira, irmãos. Eu não sou pago para fazer isso. Mas eu aprendi um dia, que tudo que eu for fazer, que eu faça como se fosse para Deus. Então hoje, irmãos, não me importa se eu sou pago, se eu não sou pago para fazer. Caiu na minha mão, eu sei que Deus está colocando na minha mão para eu cuidar, eu vou dar o meu melhor. Ô pastor, mas e aí? O problema não é meu, irmãos. É problema de Deus, se eu vou receber a recompensa ou não. Se Ele quiser me dar a recompensa, eu vou receber. Se Ele não quiser, eu não vou receber, Ele continua sendo Deus. O que vai mudar? Vai cair uma mão? Eu vou perder um dedo porque eu vou me dedicar um pouco a mais? Eu vou me esgotar, eu vou me exaurir porque eu vou me empenhar um pouquinho a mais? É claro que não. Apesar de às vezes os homens não verem os esforços, Deus ele não está cego, irmãos. O Senhor está vendo o nosso esforço. Então se você tem o hábito de fazer algo a mais, continue. E saiba que você está fazendo para honrar o nome do Senhor, através da tarefa que você está executando. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Se empenhe para fazer o seu melhor. Não tenha preguiça, não tenha medo. E olha só, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. É para Cristo que nós estamos fazendo. Pastor, lá no meu trabalho, se eu fizer bem o meu trabalho, é para Deus que eu estou fazendo? Claro que é. Porque você é crente. Porque você crê em Deus. Porque você serve ao Senhor. Então, quando você fizer bem o seu trabalho, as pessoas vão olhar e vão falar assim, poxa, essa pessoa é diferente. Essa pessoa, ela faz algo mais por quê? Será que ele é trouxa? Será que ele é um bobão? E você vai continuar fazendo bem feito, e as pessoas, uma hora ou outra, elas vão parar de achar que você é um bobo, e elas vão ver você crescendo, você passando na frente, as portas se abrindo, as promoções vindo, e aí, aqueles que achavam que você era um bobo, vão ficar passando vergonha. Irmãos, eu me lembro de uma história, de um homem, que ele trabalhava numa empresa, como essas empresas que nós temos aqui, e ele era motorista de caminhão. E ele cuidava do caminhão que ficava sob a responsabilidade dele, como se fosse a casa dele. Então ele cuidava muito bem. Então ele passava pretinho nos pneus do caminhão, ele comprou aqueles acessórios para colocar nas porcas das rodas para deixar bonito, mantinha a cabine limpa, mandou colocar aquele borrachão, não sei o nome daquilo, que fica bonito assim por dentro, para deixar tudo seguro, para não cair líquido, não sujar. Então ele mantinha aquele caminhão impecável, irmãos. E durante muitos anos, enquanto os outros que trabalhavam, chamavam ele de bobão, de trouxa, porque não era obrigação dele fazer isso, porque tinha pessoal para limpar, para lavar. Ele falava, não, é minha ferramenta de trabalho, eu vou cuidar bem. Por que eu não vou fazer direito? Não faz sentido para mim eu fazer de qualquer jeito. E passaram-se alguns anos, irmãos, e todas as vezes desciam os caminhoneiros no final do turno e falavam, lá, ficou o bobão lá limpando o caminhão. Irmãos, surgiu uma oportunidade, a empresa cresceu, de ter um supervisor da frota. Para quem vocês acham que o cargo foi dado? Para aquele que todo mundo chamava de bobão. Irmãos, as oportunidades, elas não caem no colo de gente errada. Elas vêm para aqueles que estão preparados para receber. E às vezes, ao longo da nossa vida, nós estamos passando por testes, para a gente poder crescer na vida. Testes estão sendo colocados na nossa frente, para ver se a gente se dedica um pouco mais, para ver se a gente quer se empenhar um pouco mais, para ver se a gente tem uma disponibilidade um pouco maior. Ô pastor, isso é injusto. O que é injusto, irmãos? Que balela é essa? Desde quando a gente é Nutella? Eu sou de uma raça, de uma época,
de homens que acordavam cedo, dormiam tarde e trabalhavam o dia inteiro e não tinha cansaço não. Meu pai e meu avô me ensinaram que o trabalho não machuca ninguém não. Você pode voltar com a mão machucada para casa, cheia de calo, mas depois passa. Eu nunca vi meu pai e meu avô com preguiça. Eu não ouvia essas palavras dentro da minha casa. Preguiça. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi os homens que foram exemplo para mim, reclamando de estarem esgotados, de não terem forças para fazer nada. Muito pelo contrário. Os homens de Deus que são exemplo para mim, eu via eles trabalhando em turnos de 36, 48 horas, chegando esgotados na igreja, dobrando o joelho no altar, falando: Deus, as minhas forças foram embora, mas a minha vida está na dependência do Senhor. Restaura as minhas forças, porque esse povo precisa comer uma boa comida hoje. Eu aprendi assim, irmãos. Eu aprendi assim. Eu nunca vi esses homens, essas mulheres que são referências para mim, desistindo das coisas, largando mão, procurando comodidade. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Às vezes eu vejo gente: eu estou cansado, porque eu trabalhei 6 horas hoje. Pelo amor de Deus, está cansado? Como está cansado? O que aconteceu? Teve uma sobrecarga tão grande assim no trabalho? Teve um enfrentamento espiritual tão grande assim? Você capinou o terreno o dia inteiro, foi isso? Não. Irmãos, nós precisamos forjar homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Ô pastor, às vezes eu tenho vontade de ficar na cama. Irmão, quem não tem? Não estou falando que não tem vontade, mas a gente levanta e faz o que precisa ser feito. Ô irmão, você acha que eu não tenho vontade de ficar até 10 horas da manhã na cama? Todo dia. Mas todo dia, 6 horas da manhã, eu estou de pé. Todo dia, 10 horas da manhã, o dia já está ganho. Irmãos, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Nós precisamos buscar as coisas do alto. Precisamos buscar e entender qual é a nossa missão. Abra sua Bíblia lá, Evangelho de Mateus, volte lá para Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33, olha o que está escrito. Diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Tudo o que está escrito antes. Que nós não devemos nos preocupar com o que vestir, com o que comer, o que beber, porque Deus proverá todas essas coisas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a gente tem que se esforçar, tem que acordar cedo, tem que batalhar, tem que trabalhar, mas em primeiro lugar, fala comigo assim: primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro lugar é o reino de Deus, irmãos. Eu preciso buscar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender de Deus o que Ele quer que eu faça, onde Ele quer que eu esteja. Mas a palavra de Deus diz que quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, e isso é eu buscar o melhor tesouro, então as demais coisas serão acrescentadas. Eu não vou sentir falta de nada. Irmãos, ontem à noite, depois teve um evento, eu tive um treinamento de 7, 8 horas da igreja, da nossa igreja, um treinamento maravilhoso. As mulheres tiveram um congresso de mulheres em Capivari. A pastora estava em Capivari com o carro, eu estava em Piracicaba no treinamento. E ela: amor, terminou aqui. Eu falei: terminou aqui também. Ela falou: estou indo te buscar. E aí deu problema no carro, os irmãos ajudaram a resolver. Ela foi me pegar lá. Eu falei: amor, vamos comer alguma coisa? Porque a gente vai chegar em casa, já está tarde, preparar alguma comida. Fazia um tempinho que a gente não saía para comer. Aí escolhemos um lugar para ir comer uma comida, fomos comer a comida.
Eu falei, olha, a gente vai gastar um dinheirinho aqui e tal, mas tá tudo bem, faz um tempo que a gente não sai. Kellen estava com a gente ontem, de vez em quando ela, o Richard acompanham, outros irmãos acompanham, mas ontem estava a Kellen com a gente. E aí sentei no restaurante, a gente sentou no restaurante, pedimos o que a gente queria comer e beber, os sucos e tal. E tinha um pastor amigo meu lá que me cumprimentou, paz, pastor Flávio, tudo bem e tal, tudo bem. E aí ele se despediu, foi embora. Na hora que ele foi se despedir de mim, eu estava meio distraído, minha cabeça estava preocupada com algumas coisas. Aí me despedi dele. E aí a gente conversou mais alguma coisa, terminamos de comer, chamei o garçom, falei, você traz a conta para nós? Ele falou, olha, o pastor, falei, pois não? Falei, não me conhece? Ele falou, o outro pastor já pagou a sua conta. Eu falei, puxa, Deus é bom, né? Ele falou, olha amigo, Deus é bom, Deus abençoou vocês hoje. O garçom. Eu falei, que Deus seja louvado. Irmãos, Deus cuida de tudo. Até as pequenas preocupações que a gente tem, Deus está observando e cuidando da gente. Então nós precisamos entender que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós buscamos as coisas do alto, de Deus, em primeiro lugar na nossa vida, Ele cuida de todo o resto. Fala assim, você pode fazer melhor. Lembra que eu falei, eu acho que eu falei hoje já, da gente fazer melhor. Faz um pouquinho melhor. Fala assim, quando eu busco as coisas do alto, Deus me abençoa. Eu acho que você não entendeu o que você falou. Foi a turma daqui que não entendeu. Vamos falar de novo? Fala assim, quando eu busco as coisas do alto, em primeiro lugar, Deus me abençoa. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu busco primeiro, Deus me abençoa. Ele me dá coisas que eu nem estou esperando, irmãos. Isso é para todos nós. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim, 15:16. Não foram vocês que me escolheram. Olha, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem frutos. Eu os escolhi e os designei, para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, eu lhes conceda. Jesus está dizendo, eu enviei vocês, eu designei vocês, eu orientei vocês a irem para darem fruto. Que fruto? Onde você estiver, você tem que frutificar. Onde você estiver, você tem que brilhar, você tem que fazer algo importante, você tem que mudar a história daquele lugar. Onde você estiver, você precisa ser conhecido por ser servo do Deus Altíssimo. Onde você estiver, e ali o seu fruto permanecerá. Oh, aleluia. E tudo que pedirem em meu nome, eu o concederei. Tudo que vocês pedirem em nome do Senhor, depois de dar fruto, Ele vai dar para vocês. Ele designou para nós darmos frutos, para que os nossos pedidos sejam atendidos. Por quê? Por quê? Porque nós decidimos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque nós entendemos o propósito. Porque nós entendemos a missão. E o tema dessa mensagem é entendendo a missão. Todos nós temos uma missão, irmãos. Todos nós temos um propósito. Pastor, eu não sei por que eu vim nesse mundo, eu estou falando para você. Você precisa entender que você tem uma missão. Você tem um propósito. Deus não te colocou nesse mundo à toa. Um dia uma jovem falou assim, eu não pedi para nascer. Quantos já falaram isso? Bom, achei que era só eu, pecador. Eu não pedi para nascer. Revoltado. Quem foi que pediu para nascer, irmãos? Quem pediu para nascer aqui, levanta a mão? Ninguém, né? Você só nasceu. Aí eu fiz essa pergunta, falei, quem foi que pediu para nascer? Aí deu um bug na cabeça da pessoa. Ninguém pediu para nascer, irmãos, mas todos nós nascemos, e todos nós nascemos, viemos ao mundo, com um propósito.
E nós precisamos encontrar esse propósito. Precisamos descobrir o porquê. Por que que nós estamos nesse mundo? E nós estamos nesse mundo para fazer a luz de Jesus brilhar através de nós. Nós estamos nesse mundo para fazer a diferença onde nós estivermos. Pastor, mas o meu trabalho é algo simples, é algo tão pequeno. Lá você vai brilhar, lá você vai fazer a diferença. Pastor, o trabalho que eu faço ninguém vê. Irmão, Deus está vendo. Faz o seu melhor. Faz o seu melhor, porque Deus está te enxergando. Deus vai te destacar em algum momento. Deus vai te colocar em lugar de honra em algum momento. A palavra de Deus diz: viste o homem diligente na sua obra, o homem que ele faz aquilo que é colocado na mão dele bem feito. E o texto da palavra diz assim: entre a plebe não estará servindo, entre os menores, não, esse daí que ele é diligente, que ele faz o trabalho dele com esmero, com dedicação, entre reis será colocado. Mas irmãos, ninguém começa grande. Ninguém começa grande. Todo mundo começa pequeno. Todo mundo começa pequeno, irmãos. Não importa o tamanho que você esteja hoje, você precisa fazer o seu melhor. Fala para quem está do seu lado: não importa o tamanho que você está, faça o seu melhor. Irmãos, quem faz aquilo que ninguém quer fazer, recebe o que ninguém recebe. Se você está fazendo aquilo que ninguém quer fazer, às vezes um trabalho que parece ser de desonra, ou um trabalho menor, um trabalho que você às vezes se sente diminuído, ninguém quer pôr a mão naquilo que você põe a mão. Irmãos, se prepara, porque Deus está preparando para você o melhor. Você vai receber de Deus o melhor, porque quem faz o que ninguém quer fazer, recebe o que ninguém recebe. Aleluia! Aleluia! Irmãos, entenda a sua missão. Entenda o seu propósito. Eu já vi tantas pessoas falando assim: pastor, eu vou para missões. E nós oramos aqui todo terceiro domingo a respeito de missões, da oferta de missões. Porque nós fazemos, a nossa igreja é uma igreja missionária. Nós fazemos uma oferta todos os meses para que os missionários, eles tenham um suporte, eles possam avançar no trabalho deles. E eu vejo às vezes pessoas: pastor, eu vou para missões, tal. E eu vejo muitos jovens declarando isso. E nós temos um centro de treinamento para isso, irmãos, na nossa igreja. Lá você vai comer pepino. Não sei se você gosta de pepino, eu não curto muito não. Se eu puder evitar, eu evito. Aí ele para um lado, eu para o outro. Lá você vai comer coisas que você não gosta. Lá você vai ter contato com coisas que talvez não sejam agradáveis. Para você entender que o campo missionário não é ir para a Europa. Irmãos, uma vez uma jovem falou para mim assim: pastor, eu quero ser missionária. Eu falei: nossa, isso é valoroso. Eu vou lá para Portugal. Eu falei: mas o que você vai fazer lá em Portugal? Eu vou evangelizar, pastor, lá em Portugal. Eu falei: nossa, e na Índia? Na China, que mata os cristãos? Você não quer ir para um país que é ditatorial, que os cristãos são perseguidos, mortos a facada no meio da rua? Não, pastor, eu vou para Portugal, lá é tranquilo. Irmão, quer passear, irmãos? Vai para Águas de São Pedro, vai fazer um passeio lá. Irmãos, missões não é isso. E nós precisamos entender que o primeiro trabalho missionário nosso está aqui. Está aqui. O seu primeiro trabalho missionário está aqui. Não é lá em outro país, em outro estado. Não, é aqui. Aqui onde você está. A necessidade da sua igreja hoje é a sua maior missão. A necessidade da sua igreja é a sua maior missão. Você tem cumprido o propósito dentro da sua igreja? Pastor, que propósito? Ganhar almas, irmãos. Ganhar almas. Essa semana nós teremos evangelismo todas as tardes, todos os dias, de casa em casa, convidando as pessoas.
E aí eu quero ver você cumprindo o propósito. Se você estiver disponível, depois das 5 da tarde, nós estaremos aqui na igreja enviando os missionários para fazer evangelismo. Um evangelismo mapeado, direcionado, orientado. Ah, pastor, não é minha praia. Ah, então você não vai para Portugal, né? Fazer missões. Não é o seu propósito. Irmãos, a necessidade da sua igreja é a sua maior missão. Você tem que estar envolvido. Entenda a sua missão. Entenda o seu propósito. Qual é a necessidade da igreja? Estou falando para você vender sua casa e dar o dinheiro, não. Nada disso. Nada disso. É você fazer o que precisa ser feito. Você brilhar lá fora como cristão. Você fazer a diferença onde você estiver. Você entender que todas as pessoas que passarem na sua frente, é Deus que está colocando elas, para você no mínimo, falar para elas: você já sabia que Jesus te ama? Você já sabia? Irmão, você não precisa falar muita coisa não. As pessoas lá fora, elas estão famintas de Deus. Elas estão sedentas do Senhor. Nos evangelismos que nós fazemos, as pessoas voltam com os grandes testemunhos. Pastor, a pessoa falou assim: eu estava esperando alguém hoje, porque eu precisava de uma oração na minha casa. Quem sai para o evangelismo volta com esses testemunhos, irmãos. Não é uma pessoa, não são duas. Todas as equipes que saem voltam com testemunhos de pessoas que estavam em casa, clamando por algo que acontecesse na vida delas. Estavam ali esperando, pedindo a Deus, para que Deus mandasse alguém, para dar uma palavra de conforto. Ô pastor, eu não sei falar muita coisa. Fala assim comigo: Jesus. Ah, você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor. Fala assim: Jesus. Dá para melhorar um pouco mais. Fala assim: Jesus te ama. Você consegue falar isso? Jesus te ama. Oh meu amigo, eu estou passando por um aperto. As coisas estão difíceis. Você sabia que Jesus te ama? Ele pode te ajudar a sair dessa? Oh meu amigo, você não sabe a dificuldade com os meus filhos, está difícil o relacionamento, e é isso, e aquilo, e aquilo. Deixa a pessoa falar. Você fala para ela: você sabia que Jesus te ama? Ele pode te ajudar a vencer tudo isso? Irmãos, você não precisa inventar a roda. Não precisa. Seja simples. Seja simples. Não são as suas palavras, a sua eloquência que vai convencer, mas o poder do Espírito Santo. Mas você precisa estar disposto. Você precisa entender a sua missão. Você precisa entender que a sua maior missão hoje é a necessidade da sua igreja. E não é uma necessidade da Catedral do Amor, irmãos. É da igreja do Senhor. Ganhar almas. Irmãos, Jesus está voltando, sim ou não? Você crê verdadeiramente nisso? Então, irmãos, nós somos a última geração que tem a oportunidade de ganhar almas. Nós somos a última geração que tem a oportunidade de falar para as pessoas: Jesus te ama. Se eu realmente creio que Jesus está voltando, eu preciso entender que nós estamos na última geração para dizer às pessoas: Jesus te ama e Ele tem um plano na sua vida. Irmãos, faça isso. O Senhor colocará diante de você nessa semana. Guarde o que eu estou te falando. Guarde o que eu estou te falando. É para cada um de vocês, cada um, e vai acontecer em nome de Jesus. O Senhor vai colocar pelo menos uma pessoa na frente de cada um de vocês essa semana, que essa pessoa vai falar de um problema dela. E o que você precisa falar para ela? Você sabia que Jesus te ama? Ele pode te ajudar a superar isso. O Espírito Santo vai usar você para você falar exatamente isso.
E essa pessoa fala: o que eu tenho que fazer? Vamos na igreja comigo. Eu vou te levar na igreja na quarta-feira. Eu vou te levar na igreja no domingo. Eu vou passar na tua casa, eu vou te buscar. Você vai comigo e você vai ver que Jesus vai mudar a sua história. Pastor, que responsabilidade. Irmãos, quem é que vai mudar a história da pessoa? Fala de novo. Quem é que vai mudar a história da pessoa? É você? Quem é que vai mudar? Então o problema é dele. Faz a sua parte, que ele vai fazer a parte dele. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Feche teus olhos. Fale com o Senhor. Fala: Senhor, eu estou entendendo a missão. Fala com Deus. Fala: Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Senhor, eu estou entendendo o propósito, Deus. Senhor, coloca essa pessoa diante de mim, para que eu fale que o Senhor ama ela, para que eu tenha o prazer de encher a minha boca e falar para essa pessoa: você sabia que Jesus te ama? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai. E eu peço a Ti a Tua bênção, Senhor, sobre os Teus filhos. Meu Deus, os Teus filhos entenderam o propósito, a missão. E meu Deus, que pessoas sejam colocadas diante deles. De cada um, ó Pai, sem exceção, cada um dos Teus filhos nessa semana vai ouvir uma pessoa reclamando de algo. E será a oportunidade que o Senhor estará dando dos Teus filhos falarem do Senhor de uma forma simples, como o Senhor falou com cada um nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, que desta forma aconteça na vida dos Teus filhos, e que eles se lembrem, Pai, de falar que o Senhor as ama, que o Senhor ama essa vida, porque essa vida será transformada, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, pela unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, usa cada um dos Teus filhos para serem missionários do Senhor, por onde forem, para terem, meu Deus, a ousadia e a coragem de dizerem essa simples frase: você sabia que Jesus te ama? E poderem desfrutar, ver as grandezas do Senhor, o quão grande o Senhor é, e a transformação que o Senhor fará em cada vida, meu Deus, em nome de Jesus.